Então, continuando, na semana passada, nós começamos a nossa atividade de extensão, na verdade, há 2 semanas atrás, falando um pouco sobre o ato da criação do processo monográfico, tá? E como que isso é feito na universidade de maneira geral. Porém, eu falei bastante para vocês do hábito e da criação de elementos que nos levem à introspecção e à leitura. E basicamente foi isso que eu falei na aula 1 e na aula 2. Essa aula 1 e aula 2, já estão lá na plataforma, tá? Se quiser rever, claro que eu não fiz uma mega edição, de repente essa que eu estou com microfone externo, estou com a câmera gravando melhor, eu acho que vai estar com a qualidade assim, bem superior à gravação. E aí eu vou começar a editar e vou colocar no meu canal no YouTube e na plataforma, tá? Eu tentei fazer uma transmissão aqui ao vivo pelo YouTube, mas eu não consegui porque agora precisa de um stream externo, entendeu? Você faz aquele stream art, aquele que o CP sempre faz, tá? Então a gente vai continuar. Agradeço a presença do pessoal da EAD, sempre uma alegria, tá? Principalmente você que, né, dificilmente aparece, né? Mas é uma alegria ter você aqui também. E você já do presencial, você é do EAD, mas é quase presencial, né? Então, uma alegria. Dia sagrado, né? Eu costumo dizer que o nosso curso é à distância, mas a gente tem uma proximidade muito, muito próxima, então isso é bem legal, bem legal. Hoje nós vamos falar o quê, basicamente? Mostrar que existe um processo sistêmico de transmissão do conhecimento. E é basicamente isso que você vai fazer, pelo menos em algum momento da sua vida, transmitir o conhecimento de uma maneira sistêmica. Claro que hoje em dia, você falar a palavra transmissão de conhecimento, você muitas vezes pode ser considerado um pária na pedagogia. Porque hoje em dia, principalmente com as ideologias que, de certa maneira, dominavam o Brasil na década de 60, 70 e 80, transmissão do conhecimento é muito um conceito de cima para baixo. Tá? Então, eu sou o professor, eu sou o dotado do conhecimento e eu vou depositar o conhecimento como vocês fossem tábulas rasas. Não, não é isso. Tá? Mas eu vou transmitir um conhecimento que eu tenho previamente. Isso não quer dizer que vocês não saibam isso. Mas numa universidade, numa escola, subentende-se que o professor tenha, no mínimo, mais idade e mais bagagem do que você. Então, a palavra transmissão de conhecimento, ela não é excludente ou opressiva, ou opressora. Muito pelo contrário. Transmitir o conhecimento é você partilhar aquilo que, de certa maneira, você recebeu em algum momento. E isso torna a nossa profissão uma profissão, como eu já disse várias vezes para vocês, extremamente humilde. Porque nenhum professor, como eu disse lá no nosso primeiro encontro, vai ficar guardando o pulo do gato, ou o anel, my precious. A gente não vai ficar guardando isso. Tá? A gente não vai ter um conteúdo escondido, guardado, que não queira passar para o aluno. Muito pelo contrário. Quando a gente compra um livro, quando a gente adquire uma bibliografia, quando a gente vê uma nova realidade, a gente quer automaticamente compartilhar com os alunos. Eu estava super feliz de voltar a gravar a aula como eu gravei. Eu tenho conteúdo de 400 horas de aula, sim, gravados, numa época que ninguém fazia isso. Desde 2007 eu gravo aula, então eu estava animado a voltar a fazer microfonezinho externo. Sabe como é que eu fazia quando não tinha microfone externo? Eu gravava num gravador externo da Sony, que era excelente. Excelente. Eu botava um negocinho assim e botava esse gravador no bolso, tá? Então estava sempre com uma camisa de bolso, ou então colocava ele aqui e depois eu pegava, juntava o vídeo e o áudio e editava. Dava um trabalho danado, tá? Hoje é um pouco mais fácil editar, mas eu comprei isso aqui, comprei o equipamento para fazer melhor, para tentar ser um pouquinho melhor na aula. E isso é também um processo de transmissão de conhecimento.
Então, a educação, você vai ter muito isso, tá? Processo de transmissão de conhecimento. Mas como esse conhecimento é transmitido? Esse conhecimento só é transmitido porque ele é sistêmico e ele é acervado. O que é um acervo? O que é um cabedal de conhecimento? Tá? A pessoa fala assim, fulano de tal tem um cabedal de conhecimento. O que é um cabedal de conhecimento? É você ter um conhecimento organizado, pré-estabelecido sobre aquela temática. O conhecimento humano, ele é organizado. O conhecimento humano, ele é acervado. Ele pode ser colocado no acervo. E é por isso que, crianças, você estuda lá a famigerada ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que não rege só o espaçamento entre as linhas, o e-mail, tá? E aquelas coisas todas, Times 12 ou Areal. Não é apenas isso. A ABNT vai reger o universo, tá? A ABNT vai reger coisas, por exemplo, de princípios de engenharia, tá? Ó, a ABNT vai reger, por exemplo, princípios de acervamento de alimento, né? Por exemplo, você vai fazer um medicamento, tem que estar nas normas da ABNT, tá? Tem uma outra sigla que eu não vou lembrar o nome aqui, que é também para reger, por exemplo, ó, esse equipamento passou pela... Tu sabe, tu lembra a sigla? É, que acho que é R, é alguma coisa, ADR, alguma coisa assim, é uma sigla que mostra que aquilo passou por uma norma técnica, tá? Então, se pode ser acervado, pode ser ensinado. Quando o conhecimento, ele é conhecimento do senso comum, a gente vai trabalhar isso nas aulas próximas, tá? Quando o conhecimento é conhecimento do senso comum, ele dificilmente ele pode ser acervado. Ele pode ser condensado e ele pode ser ensinado de uma maneira sistêmica. Por exemplo, eu posso dar essa aula para uma criança de 3 anos? Não necessariamente, vou ter que usar uma outra forma. Eu vou ter que usar o lúdico, eu vou ter que usar, de repente, fantoches, porque ele não sabe o código. Que código que a gente está utilizando aqui? A escrita, a leitura, tá? A audição. Eu estou utilizando palavras aqui técnicas que você tem acesso a elas. Quando eu falo uma palavra que você não tem acesso, em que sentido? Que você não tem a compreensão desse vocabulário, você tem a capacidade de procurar, uma criança não. Tá? Então, eu estou utilizando aqui uma coisa que foi acervada. Se parar um pouco para pensar, tudo que está ao nosso redor só chegou ao nosso redor agora porque teve milênios de evolução. Milênios de evolução do conhecimento. Então, por exemplo, na aula anterior, eu tratei com vocês a questão do fogo, né? Como o fogo foi sendo administrado ao longo da humanidade. Como que o fogo permitiu que o homem acessasse nos alimentos nutrientes que, in natura, ele não tinha. Uma coisa é você comer uma carne crua, outra coisa é você comer uma carne que passou por um processo de cozimento, tá? Que foi assada. Ela vai ativar vários componentes químicos ali e vários nutrientes vão ser acessados depois que ela passou por aquele calor. Mesma coisa outros alimentos. Por exemplo, tem alimentos que são venenosos se eles não forem beneficiados pelo fogo. Por exemplo, a gente tem um alimento aqui que é muito brasileiro, né? Que em todas as regiões do Brasil é consumido, que é a mandioca, ou o aipim, ou a macaxeira. A macaxeira, o aipim ou a mandioca é a mesma coisa, tá? Se ele não for cozido ali, ele é um veneno. Olha que coisa interessante. Olha como que o homem vai acessar isso, tá? E a mandioca no Brasil já era produzida pelos indígenas. A farinha de mandioca é indígena, tá? A gente tem, inclusive aqui na nossa região, os índios tupinambás e os índios coroados que faziam mandioca. Faziam farinha de mandioca, né? Beneficiavam a farinha ali. Inclusive ali em Suruí, que é pertinho da gente, é um lugar muito famoso de farinha de mandioca, porque é desde a época indígena que tem isso. Então, o homem, ele não apenas vai acessar a comida,
ele vai ter também a proteção. O fogo vai gerar proteção. Eu falei isso na semana passada, que eu estava num evento, fizeram uma fogueira, e todo mundo, de certa maneira, queria chegar perto. Toma cuidado com o fio, por favor, tá? Chegava perto da fogueira ali para ter um acesso ao calor. E como isso, de certa maneira, acessava o nosso genes ancestral. A gente queria estar perto porque aquilo te dá um conforto, te dá um calor. Isso é muito interessante. Agora, como que o homem chegou até essa página? Até essa página de hoje, né? Como? Até essa hora? Através do conhecimento sistemático, através do conhecimento sistêmico. E foi através disso que foi criada a escola. Bruno, então um homem inventou a escola e essa escola gerou todo o conhecimento humano? Não. O conhecimento é muito anterior à escola. O conhecimento acervado, se eu conseguir me explicar o que é um conhecimento acervado, o conhecimento acervado é um acervo, que você tem acesso àquele conhecimento. É um depositório do conhecimento. Percebe que o Google não é o conhecimento. O Google é um depositório do conhecimento. Se você colocar aqui, eu quero fazer farinha de mandioca, no Google ele vai te ensinar. Só que esse conhecimento é anterior ao Google. O Google é um acervo de conhecimento, com uma biblioteca. Tá? E se o conhecimento pode ser acervado, ele pode ser transmitido. Bruno, um conhecimento que não é acervado, que não é sistêmico, ele pode ser transmitido? Pode. Só que ele pode ter ruídos no processo. Tá? Se o conhecimento acervado já tem ruídos no processo, se o conhecimento sistêmico, sistemático, já tem ruídos no processo, imagina um conhecimento que está na cabeça da pessoa apenas. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, a cultura africana, os griots, que eram os mestres da memória, um passava para um, que passava para outro, um botava um pouquinho, é o conhecimento oral. Tá? O conhecimento oral é assim. É um conhecimento que não é sistemático. Ele tem menos valor que o conhecimento acervado? Não. Só que ele tem funções diferentes. Todo mundo aqui começou a conhecer alguma coisa de uma maneira não sistemática, de uma maneira despretensiosa, muitas vezes. Por exemplo, o que você aprendeu primeiro? Você aprendeu primeiro a gramática insuportável do português, muito difícil a gramática portuguesa, talvez a gramática mais difícil do mundo é a nossa, tá? Porque ela tem várias regras e várias exceções, então é extremamente complicado você aprender a regra culta do português, tá? Eu que gosto de escrever, já falei para vocês a dificuldade que eu tenho muitas vezes em escrever por conta da regra culta do português. Claro que hoje a gente tem vários instrumentos, a gente viu na semana passada também que tem o Word que vai ler para você. Então, quando você vê que a frase ficou muito longa e não tem um respiro, tu sabe que vai botar uma vírgula. Você sabe, às vezes, quando está lendo, quando está ouvindo. Tá? Fala, amigão, tudo bem? Bem-vindo. Né? Você está ouvindo, e aí você vai lá, Baía de Guanabara. Opa, não é Baia, Bahia, que vai acerta. Tá? Então, a gente tem vários instrumentos. Então, você não aprendeu primeiro a gramática do português. Você é primeiro, não é? Tá difícil, Janeiro? Muito difícil, tá? Agora, é difícil para todo mundo, tá? É difícil para quem escreve textos altamente técnicos, é difícil para quem escreve poesia, e é difícil para o estudante médio, é difícil para o estudante de nível razoável, tá? Agora, dá para aprender, tá? Dá para aprender. Alguns anos atrás, alguns 10 anos atrás, eu era aluno ainda, desculpa, a gente tinha um projeto de atividade de extensão parecido com esse, chamado Português para os Universitários, que era muito legal. Que eram os alunos do curso de letras ensinando coisas básicas do português. E eu fiz esse curso umas 400 vezes. Tá? Melhorei um bocadinho, tá? Um pouquinho. Mas o português é uma coisa muito complicada. Depois desse transtorno de déficit de atenção, que é próprio do Bruno Tamancó, vocês sabem disso, né? Eu estou falando uma coisa, daqui a pouco eu vou para outra. Voltemos ao ponto inicial. Você não aprendeu a norma culta do português de uma maneira sistêmica. Você primeiro aprendeu a falar.
E isso não foi sistemático. E isso foi através do seio da sua família. Seu pai, sua mãe, sua tia, seu irmão falaram: fala papai, fala Flamengo. E a criança foi, né, soletrando aquilo ali devagar, né? Flamengo, né? Ó, gol. Eu aprendi logo o João a falar gol. Aí ele levantava os bracinhos, gol. Ó, isso não foi de uma maneira sistêmica. E eu não falei para ele que a letra começou na Grécia Antiga, tá? Que o nosso alfabeto é um alfabeto fonético, que veio dos sumérios. Eu não ensinei essa porra para ele. Eu ensinei a vocalização daquilo. E depois nós fomos sistematizando as coisas. Assim você aprendeu a falar, você aprendeu a se vestir, e aí eu bebo de novamente num grande sociólogo, tá? Que eu tenho lá minhas ressalvas, vocês sabem, minha linha não é muito a linha do sociólogo, mas sem dúvida ele tem uma contribuição fantástica para a sociologia, principalmente contemporânea, que é o Pierre Bourdieu. Ele vai falar que ninguém nasce pronto, todo mundo se constrói. Tá? Como você, de Janeiro, aprendeu a se maquiar? Como você aprendeu a pentear o seu cabelo? Como você viu que usar um relógio no braço esquerdo é assim? Nós aprendemos essas coisas, não de uma maneira sistêmica, muito por modulação. O que é modulação, Rafael? Exemplo. Você olhou, você modulou, você gostou daquilo, você repete. E assim a nossa maneira de vestir, nossa maneira de comer, nossa maneira de andar, nossa maneira de relacionar. Nós aprendemos de uma maneira livre. A gente não foi para os bancos da escola para aprender como colocar uma camisa. Percebe? Claro que a gente pode aprender essas coisas na escola? Pode. Eu acho que até deve, tá? Eu fico muito chateado com meus colegas professores, principalmente os colegas professores de educação básica. Eu estou na educação básica, eu sou professor de ensino médio, que às vezes falam: a educação vem de casa. Vem de casa. Só que quando não vem de casa, eu deixo do mesmo jeito? Se eu pego um aluno que, de repente, não tem ali uma polidez dos modos, será que eu não posso intervir naquilo? Eu acho que não apenas posso, mas devo. Tá? Porque, às vezes, gente, as pessoas são mal educadas não porque querem. As pessoas são mal educadas porque não tiveram acesso a uma educação formal. Percebe? Porque ninguém, gente, que vive numa educação culta, normativa, vê isso uma opressão, muito pelo contrário. E uma pessoa que aprende que um muito obrigado, que um por favor, que um com licença, que um de nada, que um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, isso vai acessar muitas outras realidades de outras formas, né? Então, quando eu vejo uma criança, um adolescente, né, com um pouco de, dizer assim, de uma maneira tosca, tá? Um convívio de uma maneira tosca. Quando alguém, por exemplo, meu amigo entrou em sala de aula, me cumprimentou, olhou para mim e fez assim. Às vezes você vê alunos entrando, não aqui na universidade, tá? Mas, por exemplo, no ensino médio, os alunos entram como se o professor não estivesse ali. Isso é falta de quê? De uma indisposição do professor, muitas vezes. Isso você não aprendeu de maneira sistêmica, tá? Claro, gente, a melhor maneira ainda de aprender essas coisas do senso comum é no convívio, tá? O convívio ainda é uma grande escola. E nós somos capazes, isso eu falei muito na aula passada, nós somos capazes de aprendermos, de adquirirmos coisas boas, coisas ruins, vícios e virtudes, através do convívio. Teve uma coisa que é muito interessante no Brasil, a fala. Não necessariamente a fala, mas um degrau além, né? Se tivesse uma professora aqui de letras, de repente me chamaria a atenção por conta da nomenclatura, tá? Mas a linguagem. Se você pega alguém de um outro estado, automaticamente você vai identificar aquela pessoa daquele estado. Por que muitas vezes eu vou para São Paulo dar cursos e, sem modéstia, eu faço um pouco de sucesso? Porque eu sou carioca. Eles não estão acostumados a ouvir carioca.
E aí, quando sai um palavrão, então eles acham super engraçado, porque eles não falam palavrão. E pra gente, palavrão é vírgula. Entendeu? Ó, você xinga alguém quando alguém te dá um presente, né? Pô, aí não. Não é assim? Eu fui agora em São Paulo e o cara que me contratou falou assim: pô, gosto muito do jeito que vocês falam. Vocês parecem que estão de férias o tempo inteiro. Tipo assim, o cara me chamou de vagabundo na educação, tá vendo, Luiz? Na educação, né? Então é um pouco isso. A linguagem, cada linguagem de um jeito. E aí, por exemplo, vamos colocar que eu fico um mês em São Paulo. Daqui a pouco eu vou estar falando, ô louco, mano. Fala, mano. Você vai adquirindo coisas. Você vai adquirindo trejeitos. Tá? E não tem essa, não. Ah, quando a pessoa é mais nova, ela vai adquirir mais rápido. Vai. Mas quando você é velho, também se adquire. Eu falei na aula anterior, tá? Que os nossos gostos musicais vão mudar, que o nosso paladar vai mudar, porque nós estamos aprendendo e mudando o tempo inteiro, tá? Nós somos uma eterna metamorfose ambulante. Mas nós aprendemos isso não de uma maneira sistêmica, não de uma maneira organizada. Nós aprendemos isso na lida do dia a dia, na vida. Isso é muito interessante. Qual que é o papel da escola em si? É sistematizar essas coisas. Como eu disse, voltando um passo atrás, o conhecimento não nasceu na escola, tá? O conhecimento, ele nasceu principalmente da organização escrita. Foi através da escrita que se começou a acervar, a colocar em acervos informações precisas sobre cada fato. E é por isso que nós, que somos professores de história, temos a predileção pelas fontes materiais, pelas fontes escritas. Quando você tem um conteúdo escrito, aquilo te acessa uma riqueza, uma gama de coisas. Uma coisa é você encontrar um texto, outra coisa é você encontrar um parafuso. Por exemplo, vocês sabem que eu gosto de antiguidade, né? Eu já sou uma antiguidade, né? Na UCP eu já estou 18 anos, praticamente um membro acervado, né? E eu, essa semana, comprei uma luminária antiga, mais uma, né? Mais uma luminária antiga. E aí eu estou tentando descobrir de quando que é essa luminária. Depois eu vou botar foto no Instagram para vocês olharem. De quando que é essa luminária? É uma luminária de ágata, tá? A ágata é um metal e ele passa por um banho de esmalte, ela é toda esmaltada. Só que ela não tem um furo aqui para entrar o fio, ela tem um furo lateral. E o fio entrava desencapado. E eu nunca vi um bocal igual aquele. Eu estou achando que o bocal e a lâmpada eram uma coisa só. Isso era possível. E aí eu estou palmeando da década de 60, 50. Se eu tivesse um documento escrito, putz, aquilo seria 30 segundos. Tá? Então a gente vai ter os documentos escritos, a primeira forma de acervamento. Tá? E aí, como é que eu faço para estudar? Como é que é a educação do mundo grego, do mundo romano, que são as grandes civilizações que a gente vai ter ali, civilizações de intelectualidade, civilizações de acervamento, civilizações de burocracia, tá? Ah, eu posso dizer que eu tinha isso no Egito? Posso. Posso dizer que eu tinha isso na Mesopotâmia? Posso também. Mas as letras que vão ser usadas, os códigos que vão ser usados no Egito e na Mesopotâmia, estão no Grécia e Roma, estão aqui hoje até o dia de hoje agora. Ninguém vai dar uma aula em egípcio, tá? Ninguém vai criar um símbolo aqui do egiptólogo, não. Em hierógrafo, tá? Então isso dá um degrau além do mundo clássico ao mundo antigo. Claro que o mundo clássico vai gerar o mundo antigo vai gerar um mundo clássico, tá? Sem o mundo antigo não existe o mundo clássico. Mas a gente vê uma evolução nesse processo de acervamento. Aonde está escrita
a história dos reis do Egito? Nas tumbas, tá? Na Pedra de Roseta, que foi lá um grego que mandou escrever, percebe? Nós temos a história romana em livros. Cícero, Plutarco, Quintiliano, Tito Livio. E eu já vou começar a acervar isso. E aí os professores, sempre existem os professores, vão pegar aquilo e vão transmitir aquilo de uma maneira sistêmica, de uma maneira organizada. Então, por exemplo, no mundo grego, no mundo romano, já se ensinava as primeiras letras. Então, eu vou alfabetizar aquela criança. Eu vou criar o alfabeto daquela criança. Olha, que coisa complicada. Eu falei isso para vocês na semana passada. Uma criança aprende a letra A e ela sabe que isso aqui tem um som que, quando aglutinada a outra letra, forma um outro som. Isso é muito complexo. E isso, sem dúvida nenhuma, foi a coisa mais complexa que você aprendeu na vida. A letra e o numeral. O numeral também segue o mesmo princípio. Tá? O numeral é um símbolo que vai representar uma quantificação. Porque antes eram pedras, né? Tem uma pedra, eu passo uma ovelha, eu boto uma pedra, pá. Beleza. Isso vai avançando. Quem estudava no mundo grego? Os nobres, os reis. Tá? Bruno, então não existia instrução? Existia. A instrução, gente, de certa maneira, era para todos, mas não era uma instrução para a intelectualidade, era uma instrução para o trabalho. Isso, de certa maneira, todo mundo tinha. Por quê? Vamos colocar que no mundo romano, eu sou o tamancol de o ferreiro. E lá tem o João, que é o meu filho, ele vai ser o ferreirinho. E eu vou instruir o João na arte da ferraria. Isso é uma instrução. Depois, Roma vai criar, iluminada pelo mundo grego, os liceus de artes e ofícios, que tinha no Brasil até a década de 50. Tá? Que eram escolas para o trabalho, escolas técnicas. Você pegava aquilo ali e colocava para o trabalho. Tá, mas já é escola. Antes era uma instrução livre. Então, por exemplo, eu vou ser um padeiro. Ah, vai ter uma faculdade para ser padeiro? Não. Vai ter uma escola para ser padeiro? Não. Eu vou aprender com outro padeiro. Percebe que, mesmo assim, é um ensino sistemático até a página 3, né? Porque se o padeiro ele tem algum erro na profissão dele, ou tem alguma falha de processos, ou, de repente, não sabe fazer certos tipos de pães ou tranças, isso vai passar para o aprendiz. Então, os erros do aprendiz são os erros de quem o ensina. Percebe que isso aqui dificilmente vai acontecer na faculdade? Por quê, Luísa? Por que os erros do professor dificilmente vão passar para você? Você tem a capacidade de modular. Porque a gente não está criando uma arte ofício que eu sou o mestre de vocês. Percebe a diferença do mestre para o professor? Tá? Você não tem que repetir exatamente o que eu falo, da maneira que eu falo, da maneira que eu faço, porque não é uma coisa instrumentalizada, é um conceito de ideias. E você pode modificar. Você vê o professor Bruno, você vê o professor Ricom, você vê a professora Janaína, você vê o professor Marcos Levi. Você gosta de um, desgosta de outro, não gosta de nenhum, gosta de todos. Você pode pegar um pouco de um pouco de outro, ou nada de um, nada de outro. Você escolhe. Percebe? Não é um apertador de parafuso. Não é assim, ó, você tem que fazer o pão assim. Ah, vai ter uma fotinha que vai demonstrar um pouco isso daqui a pouco. Você tem que fazer o pão assim, uma questão da educação liberta, né? Será que liberta? Muitas vezes a escola aprisiona. Ah, não, a letra tem que ser assim. Tem que ser desse jeitinho aqui. Complexo. Tá? Claro, quando a pessoa está aprendendo, a gente coloca de uma maneira mais uníssona. Depois a gente vai soltando, né? Você não precisa ser igual a todo mundo. Tá?
A universidade é para você, na verdade, ver que você é bem diferente. Isso não é ruim, isso é bom. Ser diferente é bom. Tá? Pensar diferente é bom. Tá? Se a gente partir um pouco para o mundo medieval, isso vai ter um hiato, né? Porque a gente já tinha, de certa feita, no mundo grego e no mundo romano, um acervamento muito grande. E isso principalmente por um processo que eu já disse para vocês algumas vezes em alguma das aulas, que era o processo burocrático. Roma e Grécia tinham um aparato burocrático imenso, e isso gerava muita burocracia. E a burocracia é fato histórico, a burocracia é fonte histórica, a burocracia é um sinal de que existe uma cultura ali. Eu lembro para vocês que tanto na aula de cultura e história cristã, que alguns já tiveram, tanto na aula de educação patrimonial, a gente falou bastante do que é cultura. Cultura é tudo aquilo que o homem bota a mão e modifica. Então, esses lugares eram lugares de grande cultura intelectual, de grande introspecção. Um lugar que falava de filosofia, da origem do homem, da natureza, das ciências, das artes. Claro que nesses lugares tinha os que pensavam e tinha os que trabalhavam, como hoje, né? Ou você acha que todo mundo, hoje, 8 horas da noite, está ouvindo uma aula de metodologia do estudo da pesquisa avançada? Dificilmente. Tá? Nós ainda somos, do Brasil, uma minoria de estudantes. Tá? Nós que vamos ser professores, a gente tem a obrigação de tentar multiplicar isso. Tá? O que vai acontecer? Na Idade Média, a gente vai ter esse ato, que eu já disse para vocês várias vezes. Vocês estudam isso com o professor Marcos Levi. A gente vai ter a queda do Império Romano em 476. Até 496, o bicho pega, né? Que até 496, a gente não tem uma liderança, a gente não tem uma norma estabelecida. Depois vão ter guerras. Em 503, Clovis vence Alarico. E aí começa a se estabelecer uma nova ordem. Só que isso só vai ser sistematizado aproximadamente no ano 800, que é a data que surge a primeira universidade europeia, que não é nem na Europa, é na África, em Tagaste. E aí sim, a gente tem quase que um preâmbulo do que a gente tem agora. A gente vai ter, do ano 800 ao tal ano 1400, uma revolução cultural, que é chamada escolástica. Vocês já estudaram isso ou vão estudar ainda em história medieval? A escolástica, o nome já é bem autoexplicativo, a escolástica vai fundar a escola. Tal como a gente conhece agora? Não. A escola, tal como a gente conhece agora, é uma invenção do século XIX. Eu vou mostrar por quê. Tá? Essa escola, essa universidade, ela tinha 2 ramos de educação. Tá? Janira, de repente, lembra um pouco, eu também lembro um pouco, do clássico e do científico. O que era o clássico e o científico? Você chegava na 4ª série primária, tá? E você tinha que fazer um exame de admissão. Lembra disso, Janira? Você tinha que fazer um exame de admissão. Você tinha que fazer uma prova para saber se você ia passar ou não. E é por isso que é muito comum você perguntar para sua avó, ou mesmo para sua mãe, se sua mãe tiver mais de 60 anos, até onde ela estudou. E era muito comum a pessoa falar, estudei até a 4ª série. Por quê? Uma parcela muito pequenininha da população conseguia passar no exame de admissão. E é muito comum também você encontrar uma pessoa mais velha e falar: a educação era maravilhosa. Nós tínhamos aula de grego, de latim, de francês na 5ª série. E eu tive grego na 5ª série, na 6ª série, na 7ª série, na 8ª série. A escola era maravilhosa. Por que a escola era maravilhosa, gente? Porque era para uma minoria. Era para poucos.
Tá? Por exemplo, a gente tem aqui a escola que eu estudo hoje, que é o CENIP, que é a Escola Estadual Dom Pedro. Estudo não, dou aula lá. Né? Escola Estadual Dom Pedro. Tá? Dom Pedro II. Era uma escola que tinha fila para entrar. A educação de grande qualidade era, mas não era para todos. Então, uma coisa tem uma, por exemplo, vocês sabem que o CENIP tem 1.900 alunos, 168 servidores. Uma coisa tem uma escola que tem 300 alunos. Outra coisa tem uma escola que tem 1.900 alunos. Percebe a dificuldade? Então, o exame de admissão já cortava a galera. Só a elite passava. Tá? Então, isso é uma invenção do século XIX. Tá? Essa escola. A escola medieval tinha duas linhas de pesquisa, como eu disse para vocês, como o clássico e o científico. O que era o clássico? Era o trivium, tá? E depois o quadrivium, tá? Esse era a gramática, tá? O exata. Então eu tinha matemática, aritmética, geometria e música. Música, Bruno, é música. Tá? Quem que toca algum instrumento sabe que as leis da matemática são totalmente aplicadas à música. Dificilmente alguém que é professor de matemática ou entenda a lógica matemática e se enveredar para a música vai ser um músico extremamente profissional. Fausto é isso. Né? Muito bom em matemática, física. Ele pega a física, pega a matemática e vê lá os acordes. Porque os acordes são acordes matemáticos. Toda música é matemática. Por exemplo, o professor Gastão aqui, nosso professor, estava lá falando de uma aula e ele ensinando lá os compassos. Pá, 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 pá. Matemática, pura, aplicada. Por isso que eu não consigo nem tocar apito, percebe? Não consigo acompanhar nada, porque eu sou ruim em matemática. E tinha o trivium. O que era o trivium? Gramática, dialética, tá? Gramática, dialética e retórica. O que era a gramática? Ou que gramática? Gramática grega e latina, mas grega primeiro, tá? Porque os escolásticos achavam que o latim era uma língua vulgar, era uma língua muito simplória, tá? E é muito simplória. Nossa língua, em relação ao vocabulário, perto da língua grega, ela é simplíssima. Quer ver um exemplo? Você pode ter amor por quê? Fala uma coisa que você ama. Tá, mas aí tu pegou o auge, né? Tá, você pode amar a sua mãe e pode amar o quê? Bono, que é o biscoito recheado. Não pode? Olha, que coisa tosca, né? Você pode amar a tua mãe e pode amar o Flamengo. E aonde que está o grau de flexão desse amor? Na subjetividade, né? O grau de flexão desse amor está no subjetivo. Claro que eu amo muito mais o Flamengo que a minha mãe. Porra, isso não é nenhuma questão, cara. Ah, é claro. Brincadeira, Dino. Ó, percebe? O grego isso não vai acontecer jamais. Porque o grego tem 30 palavras para definir o amor. Tem uma palavra para cada tipo de amor. O amor às pessoas, filantropia. O amor a Deus, filotelos. O amor de Deus, ágape. É espetacular. Tá? E assim ele tem para cada palavrinha, para cada ação. Tá? Não existe ambiguidade, né? Por exemplo, tinha uma música que era assim: venha para o samba sambar. Como assim? Né? Samba, sambar, samba, é o samba, ou venha, é a mesma palavra.
Só que são ações diferentes. Isso está no campo da subjetividade, por isso que o português é tão difícil de estudar. Tá? Então se estudava, sim, a gramática latina, mas a mãe de todas as línguas era o grego. E se estudava a gramática, se estudava a retórica. Não é a mesma coisa que o holandês que sabe falar inglês, não é? A arte de falar, a arte do convencimento pelas palavras, a maneira de você persuadir a pessoa através das palavras, a maneira de você convencer, de você passar autoridade para as pessoas. Como é que você faz isso? Isso também se aprende. Tá? Isso também se aprende. Vou contar uma piadinha para você. Não é uma piadinha, foi uma experiência que eu tive, né? Eu fui agora, segunda-feira, dar uma aula inaugural num seminário diocesano. Tá lá em Friburgo, vocês viram foto, né? Lugar bonito, belíssimo. Só que o que acontece? Dar aula num seminário é um negócio extremamente complexo. Por quê? Porque eles são seminaristas, eles têm um nível de formação altíssimo, tá? Eles têm regras próprias, são altamente críticos, porque estudam muito. E aí eu tentei usar todas as minhas técnicas de oratórias possíveis e imagináveis. Bruno, Inclusive na hora que eu cheguei. Bruno, Era um salão muito bonito, salão assim, tá? Tinha a mesa aqui e o projetor aqui. E aí tinha uma entrada aqui, um passadiço aqui. Sim, mais ou menos, né? Um passadiço aqui, um passadiço aqui e outra entrada aqui. E eu estava aqui. E o cara, o reitor, me pediu para sentar aqui, ó, na primeira cadeira. Só que eu estava aqui. O que eu ia ter que fazer? Passar para cá e passar na frente de todo mundo antes de começar o evento. Jamais. Tu acaba com a tua apresentação. O que é isso? Técnica de retórica e oratória. O que eu fiz? Na verdade, era o contrário, né? Eu estava aqui e tinha que vir para cá. Eu dei a volta por trás e sentei aqui. Aí ele falou assim, por que você fez isso? Não, porque senão o pessoal me vê antes de eu começar a falar. Não precisa me ver antes de eu começar a falar. Quando o cara me anunciou lá, sentadinho, igual ele está aqui assim, o que eu fiz? Estava aqui sentado, aí o cara leu meu currículo. Então vamos chamar agora o professor Bruno Tamancoldi para falar. Sempre da esquerda para a direita. Ó, a pessoa aplaudiu, aí eu fiz assim, tudo bem? Nunca tinha visto o cara na vida, mas o cara que estava lá atrás não sabe. Eu falei, pô, ele conhece as pessoas, né? Ó, pum, eu comecei a falar. O que é isso? Retórica, pô. E isso se aprende, tá? Não vou ficar dando muito spoiler para vocês, não, senão vão falar que eu estou usando tática de retórica. Claro, o tempo inteiro. Tá? Por exemplo, vocês nunca vão me ver dando aula sentado. Nunca. Quer matar uma aula, gente, é dar aula sentado. As pessoas já dormem com você em pé, imagina sentado. Porra, não pode. Percebe? Isso se aprendia na universidade. E a dialética. O que era dialética? Dialética era a filosofia como um todo, tá? Então a gente tinha nessas escolas, nessas universidades, duas linhas de pensamento, duas linhas de pesquisa. A matemática e as letras. A ciência e o clássico. E isso vai até quando? Vai até agora. Vai até agora essa hora. Só que quem ia para essas universidades? A nobreza e o clero. Com o advento do feudalismo, vai surgir as escolas tal como a gente conhece agora. Eu já expliquei isso em algum momento para vocês, mas a gente tenta fazer um pouquinho também agora, tá? O pessoal que está em casa, que está assistindo depois, se de repente não estiver dando para observar aqui os desenhos ou os gráficos que eu estou fazendo, não fica preocupado, e depois a gente vai tentar colocar isso de uma outra forma, ok? Então vamos lá. Colocar que eu tenho o feudo
A. E eu tenho o feudo B. Tem o feudo C. O que vai acontecer a partir do ano 1000? A Revolução Feudal. O que vai ser a Revolução Feudal? A Revolução Feudal vai ser o quê? Uma agricultura exponencial. Por quê? Eu vou utilizar o arado de ferro, então eu vou ter uma agricultura absurda. E eu vou ter o quê? Excedente. Vai começar a sobrar. Tá? Quem que era o feudo? O que era o feudo? O feudo era uma concessão de terra dada a um vassalo do rei. Só que esse vassalo, ele tinha vassalos. E esses vassalos tinham servos. Então, o senhor feudal, ele era vassalo do rei e, ao mesmo tempo, senhor feudal. E esse senhor, que era vassalo, tinha servos. Então, a gente tem aqui o rei, que concede feudos e estabelece um senhor nesses feudos. Então, esse senhor é vassalo do rei. Só que esse senhor, ele, de certa forma, é um rei também desse lugar. E ele estabelece servos ou vassalos nesses lugares. A figura do rei nessa organização é a primeira a desaparecer. Por quê? A gente vai ter no ano 800 o Sacro Império Romano Germânico se diluindo. O Sacro Império Romano vai se diluir. Com os filhos de um dos filhos de Carlos Magno, que é Luís o Piedoso. Tá? Luís o Piedoso vai ter 3 filhos. Carlos o Calvo, tá? Lotário, e o outro, daqui a pouco eu não lembro o nome, se alguém puder pesquisar aí no Google, tá? Filhos de Luís o Piedoso. Carlos o Calvo, Lotário, tá? E o outro não vou lembrar o nome. Que eles vão subdividir o território do Sacro Império Romano Germânico. E esses caras vão começar a criar um sistema de feudalismo e sistema de vassalagem. Troca de favores, dom e contradom. Aquilo que vocês estudaram com a Janaína, Norbert Elias, dom e contradom. Eu dou um dom, a pessoa me responde com outro dom. Eu emprestei a senha da internet para o meu vizinho, eu posso pedir o computador dele emprestado. Carlos o Calvo, Lotário. Não, isso aí Pepino Breve é pai de Carlos Magno. Deve Luís o ser Piedoso. João Sem Terra, não é não? Esse não é o João Sem Terra. Tá? É filhos de Luís o Piedoso. Tá? Eu acho que é João Sem Terra. Tá? Carlos o Calvo, João e Lotário. Tá? Daqui a pouco a gente lembra. Tá? Isso é menos importante. O que vai acontecer? Eu vou começar a ter, a partir do ano 1000, uma mega produção. Tem filho E pra os cacete. servos vão continuar dando ao Senhor. Só que os servos vão ter tanta comida, tanta comida, tanta comida, que eles vão estabelecer servos. Então o servo, que é servo do Senhor, passa a ter servos em sua própria casa, em sua própria plantação. Tá? Então o servo se torna um mini senhor feudal. Dado determinado momento, gente, essa balança pende para os servos. Porque o servo está mais rico do que o senhor feudal. E ele passa a ser o senhor feudal daquele lugar. Só que ele não é senhor porque ele não tem título. E ele vai começar a estabelecer trocas com os outros feudos. Os senhores feudais que tinham contrato de vassalagem com o rei, aos poucos vão desaparecer ou se fundir com os servos. Se fundir em que sentido? Olha, você
é um servo muito rico, vou casar minha filha com você. E aí se diluíram. E assim surgem as famílias reais do século XVI. E as cidades. Tá? Claro, gente, que isso aqui é um curso de 6 meses, tá? Falei rapidinho. O que vai acontecer? Que casta que surge aqui? Os comerciantes. Burguesia, né? Os burgueses. Uhum. Claro, gente, que esses burgueses aqui não são os burgueses do Marx, tá? Os burgueses do Uhum. Marx são outro tipo de burgueses. São burgueses também? São. Mas não são os burgueses lá do século XVIII, da primeira Revolução Industrial, 18 e 19. Tá? É outro tipo de burguês. Esse burguês aqui, ele detém o meio de produção? Detém. Mas ele ainda não é um metacapitalista, ainda. Ele vai se tornar. Tá? O que vai acontecer aqui? O burguês, ele tem dinheiro, mas não tem título. O que ele vai começar a fazer? Comprar títulos de nobreza. Ou do rei, ou do senhor feudal. E ele queria não apenas ter o título, ele queria copiar os moldes. Isso é muito interessante. Por exemplo, você pode dizer que hoje uma pessoa é burguesa por quê? Uma aula aqui bem marxista. Tá filmando, hein? É bom que sabem que eu não falo sempre isso, mas é interessante, né? Por exemplo, você pode dizer que um professor é um burguês? Pode. Olha, é difícil. Pode? Por quê? Ele não detém os meios de produção. Eu não sou dono da universidade. Mas se eu quiser copiar os moldes da burguesia, eu posso ser considerado um burguês. Então, por exemplo, eu não sou dono da faculdade, mas eu quero andar igual o dono da faculdade anda. Eu quero frequentar os mesmos lugares que ele frequenta. Eu quero colocar os meus filhos no mesmo lugar. Percebe que eu copio os moldes? Se o burguês queria copiar o rei, o que o rei se difere da burguesia? Na educação. Uhum. Por exemplo, aqui em Petrópolis, é o meu estudo de mestrado e doutorado, aqui em Petrópolis a gente tinha escola, entre aspas, tá? Para a burguesia. E tinha educação para as princesas. Quem fazia a educação das princesas eram os preceptores. O que era uma Sou eu. preceptoria? Os professores iam nas casas das pessoas. Por exemplo, Djanira. Djanira é uma grande princesa do Congo, tá? Uma grande monarca, né? Detentora de jazigas de diamante, de petróleo. E aí o que o rei vai fazer para Djanira, que é uma princesa novinha? Vai contratar as melhores professoras, as melhores griots que tem naquela região, para ensinar a Djanira o quê? Tudo. Tudo. De boas maneiras a latim. Isso acontecia na Europa. Isso acontecia no Brasil. Princesa Leopoldina e Isabel estudaram em Petrópolis. 6 meses do ano. Elas chegaram a ter 14 professores concomitantemente. Tinham aula até domingo. Quem fala que as princesas não estudavam é bobagem, tá? Estudavam sim, inclusive mineralogia. Tem uma autora que fala que as princesas estudaram para ser dona de casa. Se tu pegar, por exemplo, o currículo da princesa Isabel e pegar o currículo da princesa Elizabeth antes dela ser coroada rainha, é vergonhoso. Porque a Elizabeth só aprendia corte e costura. E é interessante que ela escreve, ela chega para a mãe uma vez e fala assim: eu me senti uma idiota falando com o primeiro-ministro, que era o Churchill, né? Por que eu não fui ensinada
Aí a mãe fala assim: num lugar normal você jamais seria rainha. Porque ela é rainha porque o tio abdica, o pai vira rei, que é o pai, o rei Gago, né, lá o discurso do rei, e ela, que era uma dama consorte, lá, uma princesa consorte, tá? Vira, não consorte herdeira, né? Mas de uma linha de sucessão afastada, vira rainha. Tá? Então as princesas estudavam em Petrópolis. O que os burgueses começam a fazer? Começam a contratar preceptoria. Não aqui, no ano 1000, mas já no ano 1400, 1500, depois de um tempo. Começa a contratar preceptoria. Então, por exemplo, eu tenho minha filha que é de Janira. Janira é filha de rainha, de princesas. Ela vai ter lá a preceptora. Só que eu tenho lá o Vitor, que é um filho de um comerciante. E eu não sou rei, eu não tenho sangue azul, eu não tenho nome, mas pelo menos a educação eu vou dar. Percebe? Que era uma coisa não de uma benesse, mas de um status. Não era uma coisa intelectual, era uma coisa para ser igual o rei. Eu contrato um preceptor para dar aula de latim para o Vitor. Só que os comerciantes, com uma visão sempre empreendedora, falam o seguinte: pô, o pai do João fala assim: Bruno, você contratou um professor para dar aula de latim para o Vitor? Contratei. Quanto que tu está pagando? Estou pagando R$ 100. Ah, eu te dou 50 e a gente bota o João lá também. Surge a escola assim. Então, a escola é uma versão da burguesia. Não da burguesia marxista, tá? Mas dessa burguesia aqui. Quando que a escola é o que a gente conhece agora? Com a Revolução Francesa. Com os ideais liberais. Com os ideais liberais, a escola, tal como a gente conhece, passa a ser uma norma da República. Os estados liberais, as repúblicas liberais, têm na educação como uma égide, como uma bandeira. E eu quero criar espaços públicos de artes e ofícios e de primeiras letras e de educação. Tanto que a grande reforma na educação quem fez foi Napoleão. Olha, rapidinho, uma história da educação, que é uma disciplina muito legal. A história da educação estuda basicamente isso. Claro que não em 20 minutos, como eu falei aqui. Vai ter um semestre de história da educação. O que são as políticas públicas educacionais? Como é que a educação sai da casa e vai para a escola? Como é que a educação sai para poucos e passa a ser para todos? Tá? Tem um processo. Tá? Então, a educação não é mais principesca. A educação é para todos. Tá? Claro que hoje não existe guetos, né? Por exemplo, nós estamos no Sudeste, gente. Nós estamos no Sudeste. Uma escola pública no Norte é diferente de uma escola pública no Sudeste. Uma escola pública no Sudeste, no Rio de Janeiro, é diferente de uma escola pública no Sudeste, em São Paulo. Percebe? Vai ter diferenças. Vai ter diferenças curriculares, na formação do professor, tá? No capital cultural do aluno. Tá? O que é o capital cultural do aluno? É aquilo que o aluno traz de casa. Tá? Olha o nível do capital cultural de vocês. É alto? É alto. Você vai em outras regiões, o nível do capital cultural do aluno é mais reduzido. Por quê? Por uma série de fatores. Fatores, inclusive, o quê? Geográficos. Tá? Percebe, gente, que transmitir o conhecimento não é dar o conhecimento para uma tábula rasa, porque todo mundo tem um capital cultural. Alguns têm um capital cultural elevado, outros têm um capital cultural mediano. Como é que se funde o capital cultural lá do Pierre Bourdieu?
Estímulos. Se você é o Mowgli, o menino lobo, e não foi estimulado em nada, ou se você sempre foi estimulado. Isso é bem interessante olhar na educação infantil, que é aqui, ó. Ó, na educação infantil. Uma criança que vai para a educação infantil e ela já teve estímulos em sua própria casa, ela é outra criança. Uma criança que nunca teve estímulo nenhum em casa. Tá? Vou falar uma coisa aqui, mas é uma piada, tá? Acho que vocês vão entender bem, tá? Que foi criada pela avó. Tá? Gente, vó, avô e avó não foram feitos para educar a criança, foram feitos para fazer o quê? Estragar. Então, por exemplo, a criança pede doce. Ah, vou dar doce, filho. É na hora. Entendeu? É o mínimo que pode fazer. Né? João chegou em casa e falou, falei, tá namorando? Eu falei assim, ó, João, se você chegar em casa e falar que eu vou ser avô, eu vou ficar super feliz, mas tu vai se ferrar. Percebe? Né? Imagina uma criança que sempre foi mimada pela avó, agora ela está num espaço que tem 10 crianças. Vai ser conflituoso. Agora, se essa criança foi estimulada, ó, não pode, guarda seu brinquedinho. Ó, depois que você terminar de brincar, você tem que guardar seu brinquedo. Não, agora não é hora de comer doce, agora é hora de comer, de papar. Agora vá lá, lava sua boquinha, escova seu dentinho, lava sua mão. Quando ela chegar na creche, ela vai ser uma outra criança. Percebe? Estímulo. Isso não é Pavlov, não, tá? Mas é estímulo. Tá? É estímulo. Você está estimulando a criança. Tá? Se uma criança vê os pais o tempo inteiro em frente à televisão, e em cada cômodo tem uma televisão maior que a outra, a tendência é que essa pessoa fique muitas horas do dia em frente à televisão. Se, ao contrário, a pessoa vê, ainda dentro do âmbito televisivo, tá? A pessoa vê, a criança vê os pais vendo séries, vendo documentários. Isso vai estimular a criatividade da criança. Se os pais veem só Big Brother, tá? Nada contra o Big Brother, tudo contra, tá? Mas só vê aquilo, só vê reality show, só vê... O gosto daquela criança vai ficar o quê? Contaminado por aquilo. Estímulo e resposta. Se eu vejo meus pais lendo, se eu vejo meus pais estudando, se eu vejo meus pais conversando à mesa, se eu não vejo meus pais conversando à mesa nunca, percebe? Ah, Bruno, meus pais não conversavam à mesa. Você pode conversar, tá? Percebe que isso não determina, gente. Isso influencia. Tá? Você é capaz de aprender coisas hoje, agora, e modificar o seu comportamento agora, porque você tem essa capacidade. Claro que é mais fácil quando você já é estimulado desde criança. Então, a educação infantil ainda é mais recente ainda, tá, gente? A educação no Brasil, infantil, tal como a gente conhece no Brasil, ela vai começar só a partir da década de 90. Por exemplo, Djanira e eu não fomos para a creche. Você foi. Por que Djanira e eu não fomos para a creche? Porque a mãe da Djanira e a minha mãe não trabalhavam. A sua, sim. Você nasceu num mundo que era um mundo diferente do mundo que eu e ela nascemos. Tá? Percebe isso? Quando teve o advento da mulher sair de casa para trabalhar, surgiu esse ambiente educativo. Olha que coisa interessante. Eu vou deixar o Vitor aonde? No depósito de criança. Dentro lá, deposito o Vitor lá, pum, e vou trabalhar. Gente, 90% dos pais que deixam a criança na creche, é isso que eles querem, tá? É um depósito de criança. Eu quero pegar a criança lá depois de algumas horas, alimentada, limpa e de preferência com sono para chegar em casa e dormir. Isso, tá? Ininterruptamente.
E eu quero fazer o que com a criança? Nada. Eu quero pagar para alguém fazer para mim. Tá? Agora, isso é um espaço fantástico, gente. Fantástico. Sem dúvida nenhuma, quando você chegou no primeiro ano, você chegou outra pessoa que eu, que é de Janeiro. Outra. Uma criança que passou pela educação infantil, gente, é outro tipo de gente quando chega no primeiro ano. Outro tipo. Se ela teve pelo menos um ano de educação infantil, ela, quando chegar no primeiro ano, ela já vai identificar as letras. E uma criança que não passou pela educação infantil? Se teve um pai e uma mãe que foram ali, tá, estimularam, mas se não, se foram pessoas comuns, não vai identificar. Tá? Se foram pessoas nerds, assim, mini gênios, a criança, mesmo antes da creche, já vai chegar a A, B, C. Mas foram pessoas como eu e você, comuns, vai chegar com pouco estímulo. Então, a partir da década de 90, cria-se esse espaço, cria esse ambiente. Claro, gente, que fora do Brasil, esse ambiente já é muito mais antigo, tá? A gente tem já no iníciozinho do século XX ambientes para crianças, tá? E a gente vai ter as leis trabalhistas na Europa, que são muito anteriores à nossa, que vão garantir a educação das crianças em tenra idade. Eu vou fazer o que com os meus filhos? Não, vai ter um lugar para você colocar. E aí surgiu os grandes pedagogos falando sobre isso. Tá? Os grandes pedagogos. Vygotsky, Piaget, tá? Entre outros. Tá? Montessori, que é uma mulher, tá? Que vão tentar olhar essa criança na escola e perceber como ela aprende, qual o estímulo necessário, qual que é o estímulo que eu posso dar para uma criança de 1 a 2 anos, de 2 a 3, de 3 a 4. O miserável do Piaget fazia teste com os próprios filhos, pô. Ele estimulava os filhos, olha, pinta isso aqui de azul. O moleque não sabia o que era azul. Aí depois ele vai identificando, não, azul é esse aqui. Aí ele faz uma escala de grau de nível de aprendizagem de acordo com a idade. Olha que coisa fantástica. Aí ele vai falar que a criança não tem uma noção espacial muito aguçada como a gente tem. Algumas pessoas não têm até hoje. Eu não tenho muita visão espacial, não. Fala assim, eu vou ali no centro. Não, é lá. Não, é lá. Né? Por exemplo, carro, né? E passa ou não passa? Passa ou não passa? Passa ou não passa? Passa ou não passa? Não passou. Isso é visão espacial, tá? A criança não tem. Uma vez eu estava vendo um vídeo do cara falando justamente sobre isso, de como ensinar uma criança de 6ª série uma visão espacial, né? Então, por exemplo, ele botou um mapa, né? Um mapa. Aí a criança perguntou assim, professor, mas a Terra não é redonda? Por que o mapa é plano? Olha, visão espacial. Aí o que ele fez? Genial, né? Pegou um pirulito e desembrulhou o pirulito. Então, ó, o mapa é um pirulito desembrulhado. Olha que genial. Que aí tu vai pegando noção espacial. É através desse espaço que se criam todas as técnicas de educação para a tenridade. Olha que coisa interessante. E aí tem a educação fundamental, né? A educação fundamental é interminável, tem 9 anos. E você, em 9 anos, não aprende muita coisa, não. Tá? O que é interessante no Brasil é que as nossas leis são avançadíssimas, tá, gente? São avançadíssimas. A gente tem, por exemplo, a LDB, é Lei de Diretrizes Básicas da Educação. A gente tem a 5692/71, a 9394/96, tá? As mais recentes. Essas leis são avançadíssimas. Ganha prêmio internacional, tá? Como o nosso ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente e da Juventude, tá? Como a Lei Maria da Penha, por exemplo. Só que tem um abismo muito grande da normativa legal para o chão da sala de aula. Abismo. O que a gente tem aqui, e o que a gente tem aqui, e eu me incluo, porque eu sou professor, eu também estou normatizado por isso aqui,
É um abismo. Olha que coisa interessante que vai falar a 96, a 9394/96, tá? Que foi feito por um gênio chamado Jarbas Passarinho, grande professor, grande educador, que foi um dos fundadores dessa casa que você estuda, da Universidade Católica de Petrópolis. Ele era, na época, ministro da Educação, tá? E ele conseguiu ser ministro da Educação na República Democrática e na República Ditatorial. Ele conseguiu estar nos dois, porque era muito bom, tá? Ele foi ministro da ditadura militar e ministro da República, tá? Igual meio como o Rui Barbosa, né? Foi ministro da República e do Império, né? Porque era um cara muito bom, tá? O que vai acontecer? Ele vai escrever a 9394, sai da cabeça dele, tá? E de outros grandes teóricos. O que a 9394 vai reger sobre a educação infantil? Sobre o ensino fundamental, na verdade? Que do primeiro ao nono ano, o aluno tem que saber a norma culta do português. Alguém aqui agora sabe a norma culta do português? Com dificuldade, né? Fala que o aluno do ensino fundamental, quando sair do ensino fundamental, ele tem que dominar as 4 operações. Vou botar aqui uma equação do primeiro grau. Quem souber fazer, eu dou um doce. E eu não sei. Olha, percebe a distância? Por isso, crianças, tanto na lei, quanto nos teóricos, quanto na ideologia, cuidado para não se distanciar do chão da escola. Eu tenho muito medo dos teóricos da educação que nunca entraram no ensino fundamental, no ensino médio da vida. Por isso que, de certa maneira, você aqui na universidade é privilegiado. Porque todos os professores, ou 99% dos professores do curso de História, dão aula na educação fundamental. Dão aula no ensino fundamental. Como eu disse para vocês, eu fiquei 5 anos fora do ensino médio, mas já estava doido para voltar. Porque se você não dá aula no ensino médio, eu vou ensinar você a ser professor. Como? Se eu sou professor de vocês, que estão num nível de capital cultural altíssimo, que tem uma criticidade, como a Luísa disse bem. Como é que eu vou falar como que é uma turma de primeiro ano? Ó? Uma turma de primeiro ano. A lei aqui vai aumentar o grau de complexidade. Ela vai falar que o aluno que termina o ensino médio tem que estar preparado no mercado de trabalho. Olha que mentira. Não, a lei é maneira, a lei é perfeita, a lei é muito boa. Só que a realidade não é essa. Por quê? Vai tentar arrumar um emprego de ensino médio para tu ver. Está enrolado. Está enrolado. Vai tentar arrumar um emprego de graduação para tu ver. Também está enrolado. Porque nós estamos usando uma técnica de pesquisa nas contratações das pessoas, que é uma técnica biológica. Vou falar isso ao longo do caminho, tá? Como que a biologia trata a pesquisa? É a diferença que as ciências humanas tratam a pesquisa. As ciências humanas tratam a pesquisa com grandes áreas de conhecimento, e aí você vai, de certa maneira, trabalhar grandes áreas de conhecimento, mas de maneira específica. Então, por exemplo, eu vou estudar a história de Petrópolis. É muito longo. Eu vou estudar a história de Petrópolis do século XIX, tá? Mas tem 100 anos. Eu vou estudar a história de Petrópolis de 1856 a 1889. Opa, tem um tema. Mesmo assim, é longo, percebe? Agora vamos para as ciências biológicas. Eu vou estudar ortopedia. Não, é muito longo. Eu vou estudar joelho. É muito longo. Eu vou estudar joelho esquerdo. É muito longo. Eu vou estudar aplicação do componente tal
no joelho que tem um desgaste. É uma lupa, é uma farinha, é uma peneira de farinha de trigo. O cara vai ser especialista no dedo mindinho do pé esquerdo do koala argentino verde com uma unha só. Pum! E a gente está contratando assim hoje em dia, né? Gente, esse dia eu peguei lá um anúncio de contratação de funcionário de um trabalho simples, tá? Um trabalho de remuneração de, no máximo, R$ 2.000. R$ 2.000 é um salário muito baixo. Porque se tu paga R$ 1.000 de aluguel, R$ 1.500 de aluguel, tu vai comer o quê? Nada. Gente, eram tantas prerrogativas que tinha que ter para preencher a vaga de R$ 2.000 que eu falei assim, pô, esse cara vai trabalhar na NASA. E uma das coisas que mais se pedem hoje, em qualquer contratação, é o quê? Experiência. Como é que pede experiência se é o meu primeiro emprego? Percebe? O ensino médio, você tem que estar preparado para o mercado de trabalho. Subentende-se que você tem experiência para o mercado de trabalho. E não dá. E é por isso que a gente está aqui, percebe? Você está fazendo a faculdade porque você percebe que você precisa de uma formação complementar. Claro, você pode estar fazendo faculdade porque você, né, investiu na Bolsa de Valores, você é milionário, agora você quer fazer história porque você gosta. Não é o meu caso, tá? Percebe isso? E aí vem o ensino superior. São os graus de educação que nós temos no Brasil. Educação infantil, ensino fundamental médio, tá? O ensino médio hoje está na gama do ensino fundamental, tá? Ensino básico e o ensino superior. O ensino superior já teve 300 nomes, tá? Terceiro grau. Lembra disso, Janeiro? Lembra disso? Ah, você tem o terceiro grau completo? Seria, você tem, né? Então, é um pouco isso, tá? A gente vai ter diferença entre os alunos. O aluno do ensino fundamental, o aluno do ensino médio, o aluno do ensino superior, o aluno da pós-graduação. O aluno do ensino fundamental é aquela criança que, de certa maneira, você vai ver muito isso em sala de aula, quando você estiver fazendo estágio, tá? E você pode estar se perguntando, Bruno, o que isso tem a ver com a feitura do texto, com monografia? Eu estou falando disso exatamente porque você vai perceber que tudo é uma crescente para daqui a pouco você começar a escrever sobre isso. Tá? A feitura da monografia passa também por isso. A feitura de um texto acadêmico passa por isso. Porque você foi um aluno do ensino fundamental, você foi um aluno do ensino médio, e você atualmente é um aluno do ensino superior. E daqui a pouco, ou talvez concomitantemente, você que está me vendo, da pós-graduação. O aluno do ensino fundamental está brincando ainda. Eu lembro a primeira vez que eu dei aula nesse prédio aqui, foi nesse prédio exatamente que eu dei a primeira aula da minha vida, tá? Não de maneira livre, mas de maneira sistêmica, que eu já dava aula antes, entendeu, né? Eu não era um professor profissional, mas eu dava aula, eu ensinava alguma coisa, tá? Comecei na igreja, dando aula de catequese, aquela coisa toda, e ali também foi uma escola, porque uma vez eu peguei uma turma que tinha 90 alunos, e eu era quase da idade deles. Então eu tive ali que me virar. Isso me deu muita bagagem também, tá? O aluno do ensino fundamental ele está brincando ali, então é muito difícil dar aula no ensino fundamental. Até o 6º ano, gente, é um nível, tá? Depois do 6º ano, parece que vira uma chave. No 9º ano, então, parece que vira 2 chaves. Eu costumo dizer o que fala o professor Leandro Carnal, né? Quem dá aula no 6º ano é capaz de dar aula em qualquer coisa, tá? Quem é capaz de dar aula no 6º ano é capaz de dar aula em qualquer lugar. Porém, a grande maioria de vocês vai começar no 6º ano, tá? Quando você for contratado para dar aula em escola privada, que geralmente é o nosso primeiro caminho, você vai estar no 6º ano. Se você passar num concurso para uma prefeitura, você vai estar no 6º ano. Se você passar no concurso do Estado, aí você vai estar no médio. Em alguns lugares, Petrópolis médio. Tá? Mas normalmente o 6º ano é a nossa primeira experiência com escola. É o nosso primeiro estágio no 6º ano. E é muito legal porque eles estão numa transição
de crianças para pré-adolescente. Então vai sair um tio, tá? Eu lembro a primeira vez, voltando, né, que eu dei aula, e eu falei, fiz assim, ó. Não sei se vocês algumas vezes. Gente, acabou a brincadeira. E aí eu vi um menino assim, igual ele, assim, pegando um carrinho do Hot Wheels e guardando no estojo. Puta, nunca mais vou esquecer aquilo que me deu uma dor no coração, cara. Que eu fui o cara que frustrou o menino, né? E aí depois disso eu falei, eu passei a fazer isso. Vamos lá, gente. Vai começar a brincadeira. Porque eu quero que eles brinquem. Mas eu tenho que coordenar, entendeu? Não é um freirianismo desvairado de falar, gente, o que vocês querem fazer hoje? O educando, educado, educa, educador, educando. Não, não é isso. Tem que ter uma linha de pensamento, ter uma linha mestra. E aí entra uma questão que é muito importante que vocês saibam mais uma vez e que saibam de novo da minha boca. O professor é o protagonista do processo de ensino, pô. Não é o aluno. E isso não quer dizer que o professor é Deus, que o professor é fodão. Não. O professor é protagonista. Isso a gente tem pesquisas sobre isso. Qual que é a diferença do aluno do ensino médio? O aluno do ensino médio acha que sabe tudo. Eu sei que eu tenho um aluno do ensino médio em casa, segundo ano, miserável do João. Me pediu tênis, que é uma fortuna. Eu falei, tá bom. Se você tirar uma nota abaixo de 8,5, você não ganha o tênis. E por que eu pedi isso? Porque eu sei que o miserável é capaz de tirar, mas ele não tira porque ele não estuda. Por que ele falou para mim? Primeiro ano, só notão. Nono ano, só notão. No primeiro ano as notas caíram. Eu falei, João, o que aconteceu? Não, pai, eu percebi que eu conseguia passar sem estudar. Olha isso. O que é isso, gente? É o utilitarismo no aprendizado. Isso aqui não pode existir. Utilitarismo no aprendizado. O que é o utilitarismo no aprendizado? Cícero, lá no mundo romano, já falava disso. Gente, não aprendo as coisas de maneira utilitária. O que é isso? Isso aqui que eu estou aprendendo presta para quê? Cara, não presta para nada, mas já aprende. Isso aqui vai aumentar teu vocabulário, vai aumentar a tua cultura, você vai ouvir uma voz diferente. Cuidado para não aprender coisas só que prestam para alguma coisa, senão você vai ser um idiota, pô. Você vai ser um apertador de parafuso. Você vai ser alguém que vai entrar aqui, vai dar aula e não vai saber mais falar sobre nada, ou sobre nenhum assunto, porque você só estudou aquilo na vida, porque você estudou aquilo de uma maneira utilitária. Eu quero ser professor de história, então eu não vou ler nenhuma literatura, eu não vou ler nenhum livro que não seja de história, eu vou só estudar história, eu vou só falar de história, eu vou só ir em museu. Você vai ser um idiota. Porque você acha que só assim você vai ser um profissional. Não. Você tem que ter um cabedal teórico. Então você vai estudar coisas que de repente você não gosta tanto, como eu disse para vocês. Você vai ter professores que você não vai gostar tanto, você vai ter professores que você vai odiar, tem professores que você vai amar. E o aluno do ensino médio é esse que acha que sabe tudo. O superior tem certeza que sabe tudo. Se o do ensino médio acha, o do ensino superior tem certeza que sabe tudo. É muito comum a gente ver entre vocês, e eu me incluo entre professores e vocês, tá? A pessoa terminar a graduação. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, mas é verdade. Terminar a graduação e colocar assim, historiador Vitor. Porra, o cara nunca escreveu nem a história da rua dele, cara. Porra, nunca escreveu nenhum conto sobre o Senhor dos Anéis, é historiador. Não, porra, tu é professor de história. Que vergonha de falar que é professor, né? Que vergonha de falar que é professor de... Não, eu não sou professor, sou historiador. Porra, nunca escreveu uma linha sobre história. Como é que você é historiador? Percebe?
Historiador é quem produz história. Ah, Bruno, mas eu posso ser um professor historiador? Deve. Eu vou produzir história nas minhas aulas? Vai. Mas o impacto é muito grande, porque assim, quando eu falo a palavra historiador, gente, eu lembro lá do Etienne Gilson, do Mark Bloch, porra, do Pierre Nora, porra. Eu penso nessa galera, não no Bruno, percebe? O Bruno vai repetir o que alguém escreveu. E às vezes mal, né? A pessoa escreveu e eu ainda repito mal. O aluno da pós-graduação, ele vai começar a entender que ele já não sabe nada, tá? Porque você vai perceber, quando você sair da universidade, que você muito pouco aprendeu. Que a tua formação aqui foi mais mostrar onde está do que te ensinar alguma coisa. O objetivo dos encontros na universidade é muito mais, vou repetir, os objetivos da universidade é muito mais mostrar onde está do que ensinar o que é. Porque é muito difícil você ensinar um professor a ser professor sem ele ser professor. Por isso que a nossa formação de professores é uma formação permanentemente. O professor que eu era 10 anos atrás, há 18 anos atrás, quando eu comecei, não é mais essa pessoa que está aqui para vocês. E eu espero que no ano que vem eu não seja essa pessoa que eu sou agora, percebe? Que eu tenha, de repente, vergonha das minhas aulas. Que eu tenha vergonha dos meus textos. Que eu tenha vergonha de ter falado uma palavra que há um ano para frente já não vai ser mais legal falar essa palavra. Se meus professores dessem aula agora aqui, com o linguajar da década de 80 de janeiro, estava todo mundo preso. Percebe? Então, a educação é uma coisa viva, viva. Tá? Isso aqui eu vou falar um pouco na aula que vem, tá? Um panorama um pouco do ensino superior. Olha esse coisa que legal, tá vendo? A educação liberta. Ó. Mas a professora está cortando quadradinho, né? Então, tem que ser formatadinho daquele jeito, tá? Quando isso acontece? Quando teu filho, teu irmão, teu sobrinho vai para a escola e tem aula e você não olha o que ele está tendo na escola. Tá? Não é vigiar o professor, não, pelo amor de Deus. Mas é entender a linha da escola. Por exemplo, eu boto meu filho numa escola católica. Ah, mas tem missa, eu não quero. Tira. Eu boto meu filho numa escola pública. Ah, mas tem aula na escola pública, eu não gosto. Tira. Então, a escola tem que ser um reflexo daquilo que você acredita. E você também tem que acreditar na escola, tá, gente? Porque, no fundo, uma instituição que todo mundo quer botar a mão é a escola, né? Todo mundo tem a solução da educação em 30 segundos. O churrasco com a família, gente. Todo mundo é professor, né? É impressionante, cara. Meus cunhados lá falando de educação, quase contrato para trabalhar aqui na UCP. Sabe muito mais do que eu. Tá? E a gente vai parando por aqui. Semana que vem a gente está de volta. Tá? Daqui a pouco essa aula vai estar disponível para você no